Fala, galera do meu Acre, meus alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jameson Mesquita, seu professor de língua espanhola, e hoje nós vamos falar sobre condições. Chicos, como estão ustedes? ¿Están bien? ¿Están en casa? ¿Usando mascarilla para protegerse? Bueno, espero que sí. En la clase de hoy, nosotros vamos a trabajar los condicionales simples de la lengua española. Quando eu falar em condicional, pessoal, é o mesmo condicional do português. Lembra aquele se? Quando eu falo assim, se eu terminar o trabalho de espanhol cedo, eu vou jogar bola ou jogar videogame. É uma condição que se coloca para que algo se realize, certo? E em língua espanhola, nós também temos este condicional, pero com algumas diferenças que o profe te vai a ensinar agora. Primeiro, pessoal, nós precisamos saber que, em espanhol, o nosso condicional vai ser o si, S e o I. Porém, nós devemos saber que si e si são palavras completamente diferentes, com significados completamente diferentes, que somente se parecem na escrita. Está bem? Vamos ver por que são diferentes? Olha só. Si com acentuação. Se você vê a palavra si com o acento, você vai saber que ela só vai poder estar se referindo a duas coisas. A primeira, um pronombre complemento. Olha o exemplo. Bianca solo piensa en sí misma. É como se eu falasse, yo, el profe, solo quiero hablar de mí mismo, de si mismo. Como se eu estivesse falando assim, o professor só pensa em si mesmo, certo? É esse sentido aí. É o não é tão utilizado. Agora, o que vocês vão ver com muita frequência é o si, com acento, utilizado nesse sentido, de um advérbio de afirmação. Por exemplo, ¿te gustan las clases de español? Sí. ¿Te gustan las clases de inglés? Sí, me gustan todas las clases. Observaram? É o sim, certo? É onde vocês vão ver com mais frequência o uso do si com acento, certo? Si com acento? Sim! Agora vamos para o si, sem o acento. Presta bastante atenção. El si, sem o acento, ele vai ter também dois significados. O primeiro ele vai ser uma nota musical. Lembra das notas musicais? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Olha o si aí aparecendo. Em espanhol, também temos estas notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la e si, que essa é uma nota musical. Vocês vão ver com muita frequência o uso do si como nota musical? Não. Vocês vão ver com mais frequência o si como uma conjunção condicional. Que diacho é isso, professor? Calma, olha lá. Como uma conjunção condicional é o nosso si em português, o S e o E. Olha lá o exemplo. Si tienes tiempo, llama a tus padres. Se você tiver tempo, liga para os seus pais. Viram? É uma condição. Se você fizer uma coisa, outra pode acontecer. É nesse sentido, é nessa pegada que a nossa aula vai começar. Vamos lá? Mira, nosotros vamos a utilizar, sea en la vida, sea en textos, sea en lo que sea, los condicionales estaremos sempre utilizando. Quem nunca recebeu uma condição da mãe? Se você fizer isso, você ganha isso. Se você fizer aquilo, você faz aquilo, né? Então as condições elas vão estar aí na nossa vida. E em espanhol não é diferente, certo? Olha só, lembrando o nosso si para conjunção de condição em espanhol. Nosso condicional em espanhol ele é como, gente? Olha lá na tela, si sem o acento, certo? Lembrem-se disso. Certeza que vocês não vão esquecer depois desse monte de si. Vamos lá? Olha só. Existem algumas regrinhas básicas, claro, até porque é uma aula de gramática. Porém, eu quero que vocês observem sempre a identificação. Eu vou passar para vocês como ele é formado e vocês vão ver que sempre vai dar para identificar só olhando o si. Vamos lá? Olha lá. Ó. Acontecimentos possíveis de cumprir-se. Olha só, quando a gente quiser expressar isso daí, algo que seja possível de acontecer, geralmente se utiliza a condição si, mais um verbo em presente de indicativo, mais outro verbo em presente de indicativo. Vixe, professor, complicou, foi tudo agora. Calma, olha lá o exemplo. Ó.
Se você olhar o exemplo, você vai ver que a gente vai ter ali, ó, dois verbos, duas palavrinhas que estarão expressando uma ação. Ou seja, presente indicativo mais presente de indicativo depois do se. Essa é a condição. Olha como fica a frase, ó. Se podemos, vamos ao cine. Como é que fica a tradução? Se nós pudermos, vamos ao cine. Olha só. É uma condição que ela vai se cumprir em consequência de outra. Ela vai acontecer naturalmente. Se nós pudermos, nós vamos ao cinema. Se uma acontecer, a outra vai acontecer naturalmente. Mas observem, a condição vai estar sempre ali no se. Se o se, você vê a frase, está parecendo uma condição, possivelmente é uma condição, certo? Só não vai ser uma condição quando? Quando for a nota musical. Certo? Então você vai ver que o se sempre vai estar aí como expressando uma condição, que pode acontecer ou não. Vamos lá para o próximo. Também podemos utilizar para indicar uma condição no futuro. Observa, vamos a ter el si, um verbo em presente de indicativo e outro verbo em futuro. Olha como é que fica na frase, gente. Si llego temprano, te llamaré más tarde. Agora sim. Si llego temprano, te llamaré más tarde. Observa aqui, nós temos o si, o verbo no presente. Lá na frente nós vamos ter o verbo no futuro, que é a condição que vai acontecer. Então, se eu chegar cedo, eu vou te ligar. É algo que ainda vai acontecer, certo? Ah, como é que tá teu dia? Cara, se eu chegar cedo em casa, eu te ligarei. Tá vendo? É algo que vai acontecer dentro de uma condição. Outra vez, o que nós temos que observar? O uso do se sem o acento, certo? Lembrando, o mais importante é identificar, tá, gente? Depois que a gente identificou o se, viu que é uma condição, o resto é mamão com açúcar. Olha só. Agora, também podemos utilizar com imperativo. Lembra do imperativo que nós já estudamos lá no comecinho? Que expressa ordem, que expressa desejo. Também pode ser utilizado. Como? Se você vai utilizar o se, um verbo em presente e um verbo no imperativo. Professor, não lembro. Olha lá na frase que você vai lembrar. Ó. Se vas ao supermercado, compra-me pan. Finge que é a sua mãe ou seu pai falando assim. Se você for no mercado, compre pão para mim. Tá dando uma ordem, certo? Tá expressando uma condição. Qual é a condição? Que se acontecer de você passar no mercado, compre pão para mim, certo? Se vas ao supermercado, compra-me pan. Observaram? Observou-se ali, já sabe que pode ter uma condição lá na frente. O que vai acontecer? Pode ser uma ordem, pode ser algo que vai acontecer agora, algo que pode acontecer no futuro. Essas são as grandes diferenças aí, certo, galerinha? E aí, vamos ver se você aprendeu o exercício, gente? Pensa no exercício fácil. O professor trouxe para vocês. Lembra que nós estamos falando principalmente de identificação da condição e é isso que a gente vai fazer. Olha só. Completa as frases com si ou si. Eita, como assim? Já esqueceu? Nós temos duas formas do si, com acento e sem acento. Que o si com acento significa uma coisa, sem o acento significa outra. Lembrando que o sem acento vai significar o que para nós, gente? Uma condição. Em casos mais raros, a nota musical, si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Lembra? Então, o nosso foco aqui é no si, sem acentuação, expressando aí uma condição. Se você observar a frase e o si não couber como uma condição, vocês vão ver que vai ser uma outra forma. Professor, como é que vai ser esse exercício louco que o senhor está falando aí? Olha a frase que você vai entender. Espacinho, vamos ao supermercado, compraremos carne. Você colocaria aí o si com ou sem o acento? Primeiro, lembrando que esse si com o acento vai estar falando principalmente de uma afirmação, do sim, isso mesmo. Você é legal? Sim. Te gusta? Sim. É o com acento. É como se fosse o sim, certo? E sem o acento é como se fosse o nosso si. Então, você colocaria ali si com ou sem acento? Já a gente vai ver. Vamos ver a frase B? Eu vou ler ela, certo? Já com o si. E aí você vai só colocar comigo lá no final. La nota musical si es una de las más bellas. Me pidió un beso y le dije sí.
Se toma bastante água, tu salud mejorará. E aí, vamos completar? Olha só, gente. Nessa primeira nós vamos ter o si, sem o acento. Está expressando uma condição. Se vamos ao mercado, compraremos carne. É uma condição. Só vai comprar carne caso a pessoa vá ao mercado, certo? Agora, a B. La nota musical si es una de las más bellas. Agora eu quero que você preste atenção. Nós não estamos falando aí de condição, certo? Estamos falando da nota musical que se chama si, ok? Me pidió un beso y le dije que sí. Olha só, ela me pediu um beijo, por exemplo, eu disse que sim, certo? Aí nós temos aí o si com o acento. Para finalizar, se toma bastante água, tu salud mejorará. Observa que é uma condição. A sua saúde vai melhorar se você tomar bastante água. Só vai acontecer uma coisa se você fizer outra coisa. Entenderam? Viram, pessoal? O condicional simples em espanhol não é nada difícil. Você só precisa observar a frase e pensar. É isso ou é aquilo? É uma condição? Está expressando uma condição? E aí você vai ver que a sua leitura vai melhorar bastante, certo? Olha só, galerinha. Se você perdeu alguma aula e quer revisar, ou quer revisar alguma aula que tem acesso à internet, entra lá na plataforma da Secretaria de Educação, plataforma Eduque. Clica lá no ícone Escola em Casa, que lá vão ter todas as aulas que nós já gravamos aqui para você revisar, para você melhorar o seu espanhol, o seu inglês, o seu português, a sua matemática, todas as matérias que você está estudando, certo? Chicos, esta fue nuestra clase de español. Espero que les tenga gustado. Yo soy el profesor Jameson Mesquita y hasta luego.